BTG eleva expectativas do Banco do Brasil de olho em dividendos e eu vou comentar aqui com vocês o que está acontecendo com o Banco do Brasil. A BTG entende que os indicadores financeiros do banco estão apresentando sinais de melhora mais rápida do que o esperado. Diferente dos seus pares privados, o Itaú e o Bradesco, que prevê uma desaceleração no crédito em 2025, o Banco do Brasil projeta expansão robusta na carteira de crédito, estimada em 10% no ano, impulsionada principalmente pelo setor agropecuário. Então nós vamos revisar se isso realmente é possível aqui. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo, tá? Embora a inadimplência relacionada ao segmento permaneça pressionada, a expectativa é gradual melhora na qualidade ao longo de 2025. O BTG destaca que a Selic elevada, aliada a aumento de volume de crédito, oferece condições favoráveis ao crescimento da margem financeira, compensando parcialmente os impactos de possíveis provisões mais altas. No entanto, o BTG relembra que o curto prazo ainda é um ponto de atenção, assim como eu comentei com vocês anteriormente, o quarto trimestre deve ser um pouco apertado ainda, né? A inadimplência do setor agro do banco segue como principal ponto de atenção, agravada pela queda nos preços das commodities como a soja. No terceiro trimestre de 2023, o banco teve aqui um volume de renegociações do portfólio agrícola alto, né? Prazo de carência dobrando em relação ao ano anterior, atingindo 38 bilhões. Para o quarto trimestre de 2024, o banco espera então o lucro chegue a 9,3 bilhões, uma leve queda de 3% em relação ao trimestre anterior e 2% em relação à comparação anual. A receita com tarifas e desempenho de subsidiária Cielo também deve contribuir positivamente para os resultados do banco. Eles revisaram então o lucro um pouco mais para cima, levando o Banco do Brasil a múltiplo de 3,7x para 2025 no PL e um dividendo de 12%. Assim como o Itaú, são os dois favoritos aqui para o Banco BTG. Quando falamos do Banco do Brasil, o pessoal dá muita atenção sempre no agronegócio, mas o fato é que até o momento a maior carteira ainda é aqui, ó, pessoa jurídica, né? Mas a segunda maior é o agronegócio, e um grande ponto importante do agronegócio é que ele vem crescendo muito aqui na carteira do Banco do Brasil. Isso já não vem de hoje, né? Já vem de muito tempo e ele foi ganhando cada vez mais espaço. Então você imaginar que o agronegócio vai mal, você está imaginando que um dos diferenciais do banco, que é o agronegócio com menores inadimplências, vai piorar. E o outro ponto é que uma frente que vem crescendo mais no banco inteiro, né, a frente que vem puxando o crescimento do banco, vai desacelerar fortemente. Então, por isso que o pessoal fica tanto atento no agronegócio. Mas óbvio que se você observar, outras frentes também são importantes. Então, vamos falar um pouco também das demais, né? Então, a gente começa aqui, ó, com pessoa física, né, que seria aqui a terceira mais relevante. A gente lembra que, olha só, a inadimplência no Brasil bateu um recorde no último levantamento aqui do Serasa de novembro, né? O recorde dos últimos 2 anos está aqui exatamente nesse mês de novembro, níveis altíssimos, e isso faz com que os bancos tenham que cada vez filtrar mais ali os seus empréstimos, o que causa uma desaceleração no crescimento da carteira deles. Então, quanto mais exposto aqui, mais vai ser desacelerado, né? E no caso do Banco do Brasil, é a terceira maior importância aqui, né? Então ele tem essa vantagem aqui de desacelerar menos, né? Se ele for sair implantando de qualquer jeito, ao invés de desacelerar, o que vai acontecer é a inadimplência, que é ainda pior, né? Então, inadimplências altas, os bancos têm que filtrar muito bem isso. A gente vê que a inadimplência como um todo no banco, olha só, ela realmente subiu neste último trimestre, terceiro trimestre, né? Vem em alta, a gente pode ver aqui que estava na casa dos 2,90, passou para 3, passou para 3,33, e o índice de cobertura, para piorar ainda mais, diminuiu um pouco. Ou seja, por mais que o banco tenha feito provisões fortes, a inadimplência subiu bastante ao ponto do índice de cobertura aqui que ele tem diminuiu um pouco, mas ainda está tranquilo, tá? Então, olha só a inadimplência da pessoa física. Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, ficou estável, uma leve subidinha. O grande problema foi que subiu aqui em relação ao trimestre anterior, né? E o índice de cobertura também está aqui relativamente estável. Um ponto de atenção era o crédito consignado, que é um ponto forte do Banco do Brasil, dentro da pessoa física, e uma frente que tem inadimplências menores, né? E qual era o risco aqui? O teto do limite do INSS, com a Selic subindo bastante, esse teto aqui começa a ficar ultrapassado. E aí chegou no começo do ano, o governo ali elevou o teto de 1,66 para 1,80. Então isso aqui já faz os bancos ter novamente uma folga aqui no INSS, só que talvez tenha um pouquinho de impacto no quarto trimestre, essa parte aqui
do consignado, mas não chegou a dar muito, né? O grande problema do governo é que quando ele coloca essas regras, ele é muito lento para reagir, né? Tinha que fazer um dispositivo automático, aumenta a Selic a determinado patamar, já começa a aumentar automaticamente isso, né? Então, esse delayzinho deve atrapalhar um pouquinho só, né? Pelo menos eles arrumaram ali já para o primeiro trimestre, já vai estar tranquilo ali, né? Bom, e a gente vê que a pessoa jurídica, que é a frente mais importante da carteira, nós vemos que a inadimplência deu um salto, então também tem uma preocupação aqui, né? Foi para 3,58, bem acima do terceiro trimestre do ano retrasado, né? E também acima do trimestre anterior. Então, esse salto aqui a gente também tem que ficar acompanhando. Como está a situação das empresas no Brasil, né? Embora essa inadimplência seja bem menor do que a inadimplência da pessoa física, ela é puxada para baixo pelas grandes empresas, né? E pelo governo também. Agora, as pequenas empresas é que está aqui um pouco o tumulto da inadimplência. Então, temos que tomar muito cuidado com o que o banco vai fazer aqui, ó, nas micro e pequenas empresas e as grandes empresas. No momento, eu ainda acredito que as inadimplências estão ok, são oscilações normais que acontecem, mas vamos ficar de olho. Não tem nada preocupante na carteira jurídica do banco, mas como qualquer banco de varejo, atenção, principalmente no momento, às micro e pequenas empresas. Eu sempre costumo dizer para vocês que na economia sempre quem começa a sofrer primeiro são as pequenas e microempresas ou as pessoas físicas, né? Dependendo do tipo de problema que está acontecendo, em algum desses dois grupos começa o problema, né? E aí vai se estendendo para as empresas maiores. Óbvio que uma ou outra pode ter problema, mas normalmente pega nas menores, né? Então, na minha visão, a gente tem que ficar muito atento como que se dá o crescimento aqui do banco, principalmente na micro, pequenas e médias empresas. Embora a gente tenha visto um crescimento também aqui nas grandes, né? E no governo, mas vamos ficar atento aqui. Enquanto a gente fala do agronegócio, olha só, a inadimplência ela deu um salto significativo, ela estava em 0,71 no ano de 2023 e no ano de 2024 foi para 1,97, sendo que teve um grande salto de junho para setembro, isso porque o setor agro teve algumas questões de safra, alguns problemas que aumentou muito a inadimplência. E mesmo o banco fazendo provisões maiores, ainda assim o índice de cobertura do agro deu essa reduzida aqui forte, o que pode fazer com que ele faça novas provisões mais pesadas ainda no próximo trimestre. O banco explica que foi os preços das commodities, o custo de produção e os eventos climáticos que acabou atrapalhando mais os produtores de menor liquidez. Então, deve ser os produtores de menor porte ali que está sofrendo também. A concentração da inadimplência fica focado mais na soja e na região centro-oeste, que é exatamente onde teve os problemas mais climáticos ali, né? Enquanto nós temos grande parte da carteira com garantias e mitigadores de risco. Então, ela pode também recuperar aqui parte dessas inadimplências na sequência. E sobre o que a BTG disse sobre o quarto trimestre ainda ter um pouco de pressão ali na questão do agro, eu já comentei isso anteriormente com vocês, eu também acredito nisso, né? E, na verdade, conforme vai passando o tempo, isso vai ficando melhor. Então, ali no primeiro trimestre melhora um pouco, no segundo, e aí já vem a nova safra que está ali mais positiva do que estava a anterior. Agora vamos olhar com um pouco mais de atenção. O agro ele continua crescendo, isso é um fato, mas observa como no período anterior ele cresceu mais, né? A gente pega ali ó, de setembro de 2022 até de 2023, olha como o agro vinha crescendo mais forte, né? Isso é por conta da dificuldade que ele passou ali ao longo de 2024. Então, com 2025 sendo mais promissor, as inadimplências tendem a se controlar e o banco tende a voltar a ter um crescimento mais acelerado aqui. Por outro lado, olha só, a pessoa jurídica, ela acelerou o crescimento. Se você compara aqui, ó, dá uma olhada na diferença e agora vê no ano de 2024, né? Então, o banco ele acabou crescendo um pouco mais aqui e a gente vai ficar atento como que está esse crescimento na sequência aí, né? Porque ele deu uma acelerada aqui. Mas olha só, a produção de grãos de 24-25 é estimada em 322,3 milhões de toneladas com clima favorável para as culturas de primeira safra. Então, é esperado um crescimento de 8,2% frente à produção safra anterior. Então, já mostra aqui que existe uma recuperação no setor agro. E quando a gente vê a questão dos créditos, o BNDES disponibilizando crédito para o programa aqui, Plano Safra, e o pessoal ainda está demonstrando um apetite para empréstimos. 2,7 bilhões são destinados à agricultura empresarial e 2,1 bilhão para a agricultura familiar.
No momento que eu gravo esse vídeo, o Banco do Brasil está subindo 2,5%. No ano passado ele mostrou alguma volatilidade, até que no início de setembro ele demonstrou o que pode acontecer com ações do banco, né? Uma queda muito forte até o início de 2025 e agora vem numa recuperação. Essa queda por conta do cenário macro do Brasil, os bancos são mais sensíveis a medo de um cenário deteriorar muito no Brasil. E tem também a questão do agro, né? Só que eu já dizia para vocês lá atrás que o agro tinha perspectivas de melhora aqui em 2025, e muito provavelmente por isso o banco vem sendo o que mais vem se recuperando aqui nesse fundo, né? Então a gente vê, deste topo aqui recente, ele caiu até o fundo 19,3% e agora ele se recupera aqui, ó, 13,15%. Mas ainda tem que subir mais para recuperar aquele topo, né? Vamos dar uma olhada aqui, esse topo recente aqui, ele teria de subir mais 9,5%. Eu não sou tão fã de análise gráfica, mas quando ele cruzou a média móvel para baixo, ele teve uma despencada infinita, e no comecinho da alta ele cruzou a média móvel para cima e vem nessa alta bacana aqui, né? Então mostra que o mercado está vendo o Banco do Brasil nesse momento com bons olhos. E além do Banco do Brasil e outras ações brasileiras, na Confir você pode comprar ações do exterior e também Bitcoin e outras criptomoedas. Então se você não tem o Bitcoin, você pode comprá-lo totalmente livre de taxas aqui na Confir. E você se cadastrando na Confir utilizando o meu código de convite TOPACOINS, após as primeiras compras você vai concorrer até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Então vamos aqui rapidinho no Investidor 10 dar uma olhadinha aqui nos fundamentos dos bancos. Tirando os dividendos, olha só o que faz a cotação. Uma queda bem acentuada, mesmo com essa recuperação aqui acontecendo. Nos últimos 12 meses, uma queda de 0,13%, uma alta de 0,13%, mesmo com o dividendo pago. Um PVP de 0,85% e um PL de 5,32%. Que diante do seu histórico, esse PVP é abaixo da média de 0,98, também é abaixo de 1. Eu gosto muito do PVP para a gente olhar o próprio histórico da empresa. Embora a gente possa comparar com outras, eu acho muito mais legal a gente olha o próprio histórico da empresa, tá? O PL de 5,35 também é abaixo da sua média histórica de 6,54. Podemos ver que de 2016 em diante o Banco do Brasil cresceu bastante seus resultados e a expectativa é que em 2025 o agro volte a ganhar força ali, volte a puxar um pouco mais o crescimento do banco e em termos de pessoa física e pessoa jurídica é um desafio similar aqui para todos os bancões e até mais suave para o lado do Banco do Brasil que, por exemplo, em relação ao Bradesco e o Santander é mais desafiador essa frente. Quando comparamos o PL do Banco do Brasil é o menor de todos os bancões, eu coloquei aqui o Banco ABC para a gente olhar de perto também, e aí sim, o Banco ABC, que é o Banco Small, tem um PL ainda menor, né? Múltiplos insanos também do Banco ABC, mas aí é uma outra história. É vídeos que eu levo lá para os membros do Banco ABC, né? Dividendo bacana pra caramba, na minha visão, vai aumentar ainda em 2025, também tem na planilha de dividendos dos membros, tá? Quando você compara bancos com o setor de utilidade pública, o problema dos bancos seria se o cenário se deteriorasse ainda mais no Brasil, eu estou falando assim de estender mais para frente, ainda ter dificuldade no próximo governo também, né? Então, está muito barato, mas ele tem um risco um pouco maior, de um cenário bem adverso do que o setor de utilidade pública, que são dois setores, na verdade, que eu acho muito interessantes. Lembrando que estamos nos últimos dias de promoção do meu curso de investimento, onde você pode aprender a investir melhor no curso de investimento focado em ações e tem também o meu curso de opções que vai te ensinar a ganhar dividendos adicionais com as suas ações. O próprio Banco do Brasil, você poderia estar ganhando ainda mais dividendos com ele ali, né? E temos aqui a possibilidade de você levar os dois cursos por um preço promocional de R$ 889 apenas aqui no mês de janeiro. Confira na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo. Valeu!